ponto extra ele tem vários objetivos, né? Mas antes, por que impacta? Porque o cara vai ter acesso, aquele produto vai ser mostrado para ele mais vezes. E aí, por isso que ele vende mais. Então, por exemplo, se eu tenho cerveja no setor de cerveja, eu vendo cerveja. Agora, se eu tenho ela ali e na geladeira, eu tenho 2 possibilidades a mais de venda. Se eu boto um ponto extra ali, eu tenho 3. E se eu boto uma ponta de gôndola ali de cerveja, eu tenho 4. Então, a probabilidade de vender cerveja é muito maior, porque eu tenho vários pontos dela, vários pontos de contato dela com o cliente. Por isso que todos os fornecedores, querem que você bote ponto extra dentro da loja. Aproveitando que você tocou nesse assunto, o ponto extra e a ponta de gôndola são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Tem a mesma função, mas são coisas diferentes. A gente chama de ponto extra os pontos que são fora da ponta de gôndola, porque ponto de gôndola é ponto de gôndola. Entendi, não tá no corredor. É isso. Aí ponto extra é um ponto que você vai botar fora da gôndola do setor. Então tem a questão da melhor localização para o ponto extra, né? Não dá para só colocar em qualquer lugar. Tem. Por exemplo, qual seria a melhor localização para o ponto extra? E aí, vamos pensar um pouco, né? Quando eu comecei lá atrás, eu tive uma experiência com o Felipe, visitar algumas lojas. O Felipe virou a noite comigo fazendo layout de algumas lojas. E teve uma loja específica que foi em Volta Redonda. Você lembra aí, porque eu sei que no final tava dormindo encostado no biscoito. Assim. São aquelas histórias que a gente leva pra sempre. É isso. Essa foi complicada. O cara tinha quantos módulos de vela mesmo naquela loja? 3 módulos de vela. Mas era uma loja de quê? 200 metros quadrados, né? 210 no máximo. Ou seja, 200 metros quadrados, 3 metros de vela, praticamente um bazar em vez de uma loja. Não, assim, a justificativa para ter tanta vela tinha que ser do lado da catedral, do lado do cemitério e ter muito macumbeiro em volta. Mesmo assim, não tinha. Não tinha. E vou te falar mais. Em lojas muito pequenas, vocês até têm que evitar ponto extra. Porque se você começar a botar muito ponto extra, não dá para andar na loja. E aí, se eu não ando, eu não compro. Eu tenho que ter fluxo. O cliente tem que ter fluxo para caminhar. Se ele não tem fluxo para poder andar dentro da loja para comprar, ele não compra. Por isso, loja pequena tem que ter cuidado com ponto extra, que senão não vai dar certo. Mas eu vou responder a tua pergunta, qual o melhor lugar para ponto extra? Qual o melhor lugar para ponto extra? Depende de alguns fatores. Né? Esse ponto extra, ele é um produto promocional? Se a resposta é sim, aonde eu colocar ele, eu levo fluxo para ele. Aonde eu decidir, aonde eu colocar esse ponto extra, eu vou levar fluxo de clientes para aquele ponto extra. Então, por exemplo, hoje eu estou na promoção do açougue e eu tenho cerveja na promoção, mas o meu açougue está com margem pouca. E qual outro setor que eu tenho margem alta? Na padaria. Então, o que eu faço? Eu pego a cerveja e boto em frente à padaria. Aí eu gero fluxo para a padaria. Por causa da cerveja promocional. Então, onde eu enfiar a cerveja, ela vai me gerar fluxo. Esse é o ponto. Onde eu enfiar o ponto promocional, eu gero fluxo. Se for um produto promocional. Então, aonde eu vou enfiar o produto promocional? Aonde eu quero gerar fluxo. Ponto. Ok? Uhum. Segundo ponto. Aonde, óbvio, né? A cerveja combina mais com açougue, cerveja pode estar mais no setor de bebida, cerveja pode estar no setor que tem salgadinhos e tal. Mas isso é o querer combinar. A outra coisa é geração de fluxo. Eu tenho o segundo ponto, que é um ponto extra, por exemplo, um ponto extra lucrativo. Né? Então, estou promovendo a Skol Latão, mas a Brahma Puro Malte eu não estou promovendo. Ok? Uhum. O que eu quero vender? Skol Latão ou Brahma Puro Malte? Produto sem margem ou produto com margem? Com margem. Beleza, produto com margem. Então, o que ele precisa fazer? Essa Brahma Puro Malte, eu vou colocar ela num setor que tenha fluxo. Então, quais são os lugares que geram fluxo dentro do supermercado? Açougue, padaria, hortifruti, laticínio, rotisseria, bebida, cereais, frente de loja. São os setores de maior fluxo de clientes dentro da loja. Os perecíveis são muito maiores do que as bebidas são maiores que os cereais menores que a bebida, e o frente de loja é um dos pontos mais aquecidos. Então, eu poderia botar essa Brahma Puro Malte na frente de loja, porque o cara, na hora que for no caixa, ele vai ver a Brahma e vai levar. Ou eu posso, por exemplo, jogar ela perto do açougue, porque as pessoas vão para o açougue naturalmente comprar carne, e aí vão acabar levando a cerveja Puro Malte, que está com margem, que não é a cerveja que está na promoção, para estimular consumo. Aí eu boto um ponto extra dessa cerveja perto do açougue. Eu boto um ponto extra dessa cerveja na frente de loja. Então, existe diferença entre vou decidir qual ponto extra botar. É promocional ou é um ponto extra que eu estou com margem?
promocional gera fluxo. O que eu tô com margem, eu tenho que colocá-lo próximo de setores que tenha fluxo. Né? Próximo de setores de destino, porque isso vai forçar a minha venda, vai forçar com que esse produto seja vendido ali. Eu tenho duas perguntas, aproveitando que você tocou no assunto de fluxo. Que é, e quando eu tenho um corredor com um fluxo baixo de movimento? Um exemplo disso normalmente é limpeza, perfumaria e bazar. Que é um corredor assim, praticamente morto comparado com os outros setores. Eu poderia fazer um ponto extra? E se sim, o que seria? Você poderia, se tiver espaço no corredor, se fosse um corredor largo, né? Que não atrapalhasse. Você poderia fazer um ponto extra. Por exemplo, no setor de limpeza, eu poderia botar Omo, eu poderia botar desinfetante que tivesse em promoção ali. Entendi, falei aquele... faço uma orelha que eles chamam, né? O que é a orelha? Eu tenho um corredor, e aí na ponta do corredor, perto do terminal, ou seja, da ponta de gôndola, eu enfio um pouquinho de caixa aqui. Eles chamam isso de orelha. Faz um volume. Aí fica uma orelhinha ali no corredor. Aí eu posso botar isso como orelha para forçar. Mas de forma que não atrapalha a passagem. Se eu botar no meio do corredor, um corredor tem que ter no mínimo 1,20 m de largura para passar um carrinho indo e voltando. Lojas de mais de 500 metros quadrados tem que ter corredores de pelo menos 3 carrinhos. Então a gente está falando de um corredor de 1 metro e 1,20 mais 60 dá 1,80 m pelo menos. Para passar 3. Aí se eu tenho um corredor de 1,80 m, eu posso ter um ponto extra no meio por exemplo, de até 60. Porque aí vai passar um carrinho de um lado e um de outro naquele ponto extra. Mas eu não posso ter um ponto extra de ponta a ponta do corredor que vai atrapalhar. Mas eu posso ter ali uma ilhazinha de um ponto extra no meio do corredor. As ilhas, exemplo, ilha de congelado e também tem bancadas de hortifruti. Quando temos corredores muito largos entre um e o outro, e tem aquele bancadão de ponta a ponta do hortifruti ou ilha de congelado. É considerado também um ponto extra ou não? Não, não é. A ilha de congelado e a banca de hortifruti são pontos normais de venda. Claro, né? A gente tá falando de pontos isso. Porém, eu posso, por exemplo, vamos dizer que eu faço uma banca de pallet. Eu posso subir no meio da banca de pallet um cross ali fazendo ponto extra de alguns produtos. As ilhas de congelado hoje, as que não tem, a gente manda fazer uma prateleira que saia da ilha, porque você chega na ilha, eu não consigo ir até o negócio. Eu boto uma prateleira em cima aqui, e aqui eu boto um monte de produto de cross para poder pegar. Mas aí qual é a lógica? A lógica é a segunda que eu disse. É ponto extra de margem. Então eu tenho que botar produtos com margem para vender ali. Molho, junto da ilha de congelado. Isso. Entendi. Mas aí molho ketchup. Mas aí qual é o molho e qual é o ketchup? Coloca o Aí eu vou botar um molho Heinz e não um molho predileta baratinho. E eu vou botar um ketchup Hammer também dá. Hammer, Heinz, que são mais caros. Tem um valor agregado e margem de lucro maior, em vez de botar, por exemplo, um ketchup arisco. Colocar, por exemplo, em vez de colocar um sal grosso normal, coloca aquele sal grosso mais caro com ervas, especiarias, o sal do Himalaia e etc. Então funciona assim se fizer desse jeito.